Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 113, 3 de março de 1902. Castigos são necessários. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus não vinha, e eu me sentia morrer por sua ausência. Depois, por volta da última hora, movido a compaixão de mim, veio, me beijou e me disse: Minha filha, é necessário que alguma vez não venha. De outra maneira, como daria desabafo à minha justiça? E os homens, vendo que eu não os castigo, não fariam outra coisa que se orgulhar sempre mais. Por isso são necessárias guerras, os estragos. O princípio e o meio serão dolorosíssimos, mas o fim será gozosíssimo. E além disso, vocês sabem que a primeira coisa é a resignação à minha vontade. Então, é importante, né, entender que a justiça precisa desabafar. Se não castiga, as pessoas se tornam piores, mais ainda piores. Então, deixa castigo, né? Então, se a pessoa tá pedindo castigo, tá sendo encrenqueira, né? Pedindo, né, mais castigo, que seja, né? Que se as ofensas estão aumentando, a pessoa não para de ofender, então é necessário, é dolorosíssimo, mas o fim, né, o objetivo é gozosíssimo. Então, a gente entende, né? Em outro trecho, 414, 5 de março de 1902, o mau exemplo das cabeças. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma, e depois de ter ido em busca do meu adorável Jesus, o reencontrei. Mas, para minha surpresa, vi que tinha pregados nos pés, nas plantas, muitos espinhos que lhe davam dor e impediam-no de caminhar. Todo aflito se lançou em meus braços, como querendo encontrar repouso, e que eu lhe tirasse aqueles espinhos. Eu o estreitava e lhe dizia: Doce amor meu, se tivesse vindo nos dias passados, não te cravaria tantos espinhos. Conforme te cravasse eu, alguns os tiraria. Eis o que fez ao não vir. E enquanto isso lhe dizia, ia tirando-lhe todos aqueles espinhos, e os pés do bendito Jesus derramavam sangue. E ele sofria pela forte dor. Depois disto, como se tivesse aliviado, quis também verter, e depois me disse: Minha filha, que corrupção nos povos, que caminhos tortos percorrem, mas nisto influenciou o mau exemplo das cabeças. Enquanto em quem possui a mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz para fazê-lo distinguir que é cabeça. E a justiça exercida por ele deveria ser como fulgor para ferir os olhos dos presentes, de modo a não poder separá-los dele e de seus exemplos. Dito isto, desapareceu. Então, a corrupção é muito grande, né? Caminhos tortos percorrem os povos, né? E o que está influenciando esses caminhos tortos? É o mau exemplo das cabeças. Enquanto em quem possui a mínima qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz para fazer distinguir que é a cabeça, né? E a justiça exercida por ele deveria ser como um fulgor para ferir os olhos dos presentes, de modo a não poder separá-lo dele e de seus maus, né? De seus exemplos. Então, a pessoa que é autoridade, ela deveria ser autoridade sem interesse, né? Para poder fazer o bem, né? Que o cargo de autoridade precisa, né? Sem interesse. Então, se tem que corrigir com firmeza, né? Se tem que falar a verdade, tem que falar a verdade com firmeza, não ficar com interesse. Porque se tiver interesse, né, a diretora, né, de um ambiente, né, eu acho que até a Ruth falou da diretora da escola lá, ela tem interesse em agradar, em elogiar, porque ela está ganhando algum benefício próprio. A pessoa está indo, tá ajudando ela nisso ou naquilo, buscando né, entender o lado dela. Então, ela não é autoridade que preste, por causa que ela é uma má influência, porque ela está usando o seu cargo para ganhar benefícios nisso, para facilitar a própria vida no emprego e blá, blá, blá. Então, aí não vai dar certo. Então, infelizmente, a corrupção é muito grande, porque as pessoas aproveitam o cargo que ocupam para aproveitar das outras pessoas e ganhar benefícios por trás disso, né? E aqui no Brasil tem muita gente ganhando muito dinheiro, né? Por causa dessas coisas. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém.
Livro do Céu, volume 4, 3 de março de 1902. Castigos são necessários. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre adorável Jesus não vinha, e eu me sentia morrer por sua ausência. Depois, por volta da última hora, movida a compaixão de mim, veio e me beijou e disse: Minha filha, é necessário que alguma vez não venha. De outra maneira, como daria desabafo à minha justiça? E os homens, vendo que eu não os castigo, não faria outra coisa que se orgulhasse sempre mais. Por isso são necessárias as guerras, os estragos. O princípio e o meio serão dolorosíssimos, mas o fim será gozosíssimo. E além disso, você sabe que a primeira coisa é a resignação à minha vontade. Então ele fala para ela, né, que era necessário que às vezes ele deixasse ela privada porque ele estava castigando, estava desabafando a justiça. E se o homem vive aqui na terra e faz o que quer, né, vive totalmente em oposição a Deus e não acontece nada e não tem nenhuma consequência, aí ele se orgulha cada vez mais e me peca cada vez mais. Se a pessoa está indo para um caminho errado e não tem nenhuma consequência, ela continua indo cada vez mais para o caminho errado e acha que está tudo certo. E não acha que tem que mudar, porque está dando tudo certo, ela está super bem, não aconteceu nada, não tem nenhuma consequência, né? Assim, a pessoa tem uma vida totalmente desordenada e isso não traz nenhuma consequência. Ela vive, a pessoa vive, se a gente viver totalmente em oposição ao que Deus fala e não ter nenhuma consequência, a gente não muda. A gente continua orgulhoso. Aquele orgulho, né? Eu sei o que é melhor. E eu tô fazendo e tá dando tudo certo. Tá tudo. Eu sei o que é o bem, o que é o mal, eu defino, eu decido o orgulho lá nas alturas. Não tem que obedecer a Deus, tá dando tudo certo. Então, o castigo faz o homem acordar, faz o homem. O castigo faz a gente parar e refletir. A consequência, quando a gente está agindo de uma forma errada e tem uma consequência, a gente para refletir. Igual quando a gente está, por exemplo, levando uma vida assim, totalmente desregrada, não cuida da saúde, por exemplo. Aí você tem você fica doente. Aí você reflete. Eu tenho que mudar, né? Se você. Então sempre tem, o homem sempre, quando tem uma situação assim, nem sempre, né? Que se o coração estiver tão endurecido, nem o castigo vai fazer a pessoa se converter. Mas é no momento do sofrimento que a pessoa para refletir. Por isso que ele fala, né, que o fim será gozosíssimo. Porque o princípio e o meio é doloroso. Tem que castigar, mas é para purificar. Então o fim é gozosíssimo. E ele fala também que ela tinha que se resignar à vontade dele, que ele tinha, não estava lá com ela, né? Ela estava privada dele. E ele falou: a primeira coisa é a resignação à minha vontade. E ela também tinha que resignar. Na verdade, eu acho que ele está falando aqui, né, que ela tinha que resignar à vontade dele, que queria desabafar a justiça. E que também estava toda essa situação, né, que ela estava sofrendo a privação e ele estava desabafando a justiça e tudo isso ela tinha que resignar. E a gente vive assim, né? Não que a gente vive só resignado, fazendo a vontade de Deus, mas vivendo na divina vontade, né? Vivendo na divina vontade, não só fazendo. Volume 4, 114. O mau exemplo das cabeças. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e depois de ter ido em busca de meu adorável Jesus, o reencontrei. Mas, para minha surpresa, vi que tinha pregadas nos pés, nas plantas, muitos espinhos que lhe davam dor e impediam-no de caminhar. Todo aflito se lançou em meus braços, como querendo encontrar repouso, e que eu lhe tirasse aqueles espinhos. Eu o estreitava e lhe dizia: Doce amor meu, se tivesse vindo nos dias passados, não te cravaria tantos espinhos, conforme te cravasse eu alguns o tiraria. Eis, por,
Eis porque fez, eis o que fez ao não vir. E enquanto isso lhe dizia, ia tirando-lhe todos aqueles espinhos, e os pés do bendito Jesus derramavam sangue, e ele sofria pela forte dor. Depois disso, como se estivesse aliviado, quis também verter, e depois disse-me: Minha filha, que corrupção nos povos, que caminhos tortos percorrem. Mas nisto influenciou o mau exemplo das cabeças, enquanto em quem possui a mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz para fazê-lo distinguir que é cabeça, e a justiça exercida por ele deveria ser como fulgor para ferir os olhos dos presentes, de modo a não poder separá-los dele e de seus exemplos. Então, Jesus fala aqui, né, da corrupção, como a humanidade tá percorrendo um caminho tortuoso, né? Mas isso tem influência das pessoas que são cabeças, que são líderes, que a pessoa que tem o mínimo de autoridade, o mínimo de autoridade, o mínimo de autoridade, pode ser, né, um mínimo de autoridade, assim, na igreja, por exemplo, quem lidera lá o grupo dos coroinhas, quem é uma catequista, quem é um coordenador de pastoral, é uma autoridade mínima, é uma autoridade. E as pessoas, elas, as pessoas, elas seguem o exemplo. Então, as crianças, por exemplo, as crianças, elas veem na catequista um exemplo de pessoa de Deus, um exemplo de pessoa, porque a catequista está ali falando de Deus. E aí a criança vê como exemplo. Então, se a gente tem, o que que a gente tem que fazer? O espírito de desinteresse deve ser a luz para fazer distinguir que é cabeça, o espírito de desinteresse. E a justiça. Então, se a gente anda retamente, né, as crianças vão, né, no caso da catequista, vão ter ali um exemplo para seguir, mas se a catequista, se a gente dá um mau exemplo, a criança também segue. Então, nisso, na corrupção, é muito sério o que Jesus está falando, né? Que caminhos tortos, que corrupção há nos povos. Mas nisso, nessa corrupção, essa corrupção tem influência do mau exemplo das cabeças. E aí eu falei um exemplo só de catequista, mas tem os padres, os pais, as mães. Os pais, as mães têm muita autoridade, né? Os pais, autoridade sobre os filhos, os padres, os sacerdotes, sobre toda a igreja ali, a paróquia, os governantes, os professores. Nossa, é muita gente que tem autoridade, que tem autoridade sobre os povos, né? E o comportamento dessas autoridades influencia as pessoas a andar nos caminhos tortuosos. Mas se o contrário, né? Se os líderes, os que são cabeças, dão um exemplo de desinteresse, de desapego, de vida santa e de justiça, eles influenciam as pessoas que são dirigidas por eles. Então é muito sério, né? O nosso papel, né? Assim, o exemplo que a gente dá para os nossos filhos é muito sério. Imagina, gente, você, o que Jesus está falando aqui, o seu comportamento, você que é líder, o seu comportamento influencia as pessoas que você está guiando. Então, a gente tem filho, a gente tem os filhos, então o exemplo que você dá influencia muito a atitude do seu filho. Então, é muito sério, né? A responsabilidade que a gente tem, o amor com que a gente tem que cuidar dos filhos, das pessoas, dos nossos irmãos, de todos, né? Dar um exemplo de que as pessoas vejam Cristo, né? Porque ele falou aqui que a justiça exercida por esses líderes deveria ser como fulgor para ferir os olhos dos presentes, de modo a não poder separá-los dele e de seus exemplos, que a gente seja vivendo, que seja Cristo vivendo em nós, para a gente guiar as pessoas, porque senão vai ser cego guiando cego,
como Jesus fala no Evangelho, cego guiando cego. A gente não tem, ninguém tem condição de, ninguém tem capacidade, condições e sabedoria para guiar ninguém. Não temos, então a gente sempre tem que buscar em Deus, buscar viver somente em Deus, só Deus vivendo em nós, Deus sendo a mente que está pensando na nossa mente, para a gente poder ser exemplo para os nossos filhos, para quem a gente influenciar, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para todo mundo, para todas as almas, só sendo outro Cristo, para a gente ser luz, para a gente ser luz para o outro. Não tem como ser luz se a gente não viver em Deus. Se Deus não vive em nós, não tem como a gente ser luz para guiar ninguém, para mostrar o caminho para ninguém. Né? Se a gente quer cuidar bem dos filhos, dar um bom exemplo para os nossos filhos, é impossível fazer isso se não for totalmente dependentes de Deus, se a gente não for totalmente dependente de Deus. Eu só vou ser um bom exemplo para os meus filhos se eu viver totalmente dependente de Deus. Se Deus viver em mim. Se for a mente de Deus pensando na minha mente. Se for a palavra de Deus saindo da minha boca. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Porque a gente não tem sabedoria, a gente não tem nada. A gente é um nada. Para viver isso aqui que Jesus está falando, né? Que a justiça exercida e o desinteresse ser uma luz, né? Ser uma luz que vai iluminar, tem que buscar sempre em Deus. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Castigos são necessários. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus não vinha. Eu me sentia morrer por sua ausência. Depois, por volta da última hora, movida a compaixão de mim, veio, me beijou e me disse: Minha filha, é necessário que alguma vez não venha, de outra maneira, como daria desabafo à minha justiça? E os homens, vendo que eu não os castigo, não faria outra coisa que se orgulhasse sempre mais. Por isso são necessárias as guerras, os estragos, o princípio e o meio serão dolorosíssimos, mas um fim será gozosíssimo. E além disso, você sabe que a primeira coisa é a resignação à minha vontade. Então a gente tem que, né, se resignar à vontade de Deus e compreender, né? Por que que ele castiga, né? Que não é pro mal não ficar só no sentimento, né? Na dor, mas no propósito. Porque se ele não castiga, o homem se orgulha cada vez mais. Porque, né, ao se ver e não recebendo as consequências dos seus atos, então ele não vai aprender com isso. Ao contrário, ele vai se sentir cada vez mais autossuficiente. E quando castiga e quando provoca essas realidades é para humilhar o homem, né? E através dessa dor, só através dessa dor é que pode criar essa consciência nele. É que ele possa estar apto para receber a graça que é a compreensão, a graça que é a mudança, a graça que é a humildade, o conhecimento de si mesmo, o desapontamento. Para ele receber isso, para ele estar apto para isso, ele tem que passar por essa dor, né? Por esse sofrimento, pelo castigo, né? Porque senão ele tem que compreender o mal que ele está fazendo. Enquanto é como se ele ficasse impune, ele fica sem entender o mal que ele está fazendo. Ele fica sem compreender o mal que ele está fazendo, né? E tá cego, 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 cada vez pior, né? E quando vê um sofrimento, isso é para que ele possa refletir, né? E perceber. Olha, foi por causa disso e disso e disso. Foi por causa dessa situação. Para criar nele esse espaço, né? Para que ele possa mudar, né? Esse vazio, né? Então é muito importante. Então, olha como Deus é, né? Então, na nossa vida também, na divina vontade, nós somos o próprio Deus agindo, né? Nós somos usados de instrumento para Ele, muitas vezes também para dar vazão à justiça. Às vezes é a misericórdia, às vezes é abrir mão de alguma coisa, às vezes é se resignar diante de uma humilhação,
Às vezes não. Às vezes dá um basta em uma coisa que está muito tóxica, né? Muito errada. E aí você tá vendo, né? Você é como Deus educando a alma. Aí você tá vendo que a pessoa não muda, né? Que a pessoa fica cada vez pior. E que ela tá recebendo, ela tá, é até perigoso, que ela tá recebendo graças grandiosas, né? Mas ela não tá valorizando, né? Então, assim como Jesus assim como Deus que vai lá e manda o terremoto, às vezes vai lá e tira da terra, né? Tira de um bem que a pessoa tá tendo porque ela tá orgulhosa, não dá valor, né? Tá errando muito. Aí você se torna também Deus, tirando o bem de uma pessoa, né? Privando ela de um bem também, né? E você tem que ficar firme nesse propósito quando Deus quiser usar você para ser instrumento de correção. Às vezes, o ato que Deus vai fazer em você, ele em você vai ser esse ato de justiça, esse ato de castigar pessoas, de corrigir pessoas. E você ficar firme, né? Correspondendo ao ato que Deus deseja de você, né? Que é o que está acontecendo comigo, né? Diante dos meus sogros, né? Eu dei o castigo da bebê nem sequer ser entregue aqui de van. E seria ainda um tempo bom que eles ficariam com ela, porque a van entregaria umas 10 para 5, né? E eu só ia voltar mais tarde. E agora com outro trabalho, pode ser que eu até demore mais. Só que essa graça eu não dei para eles, né? Eu os castiguei, não escolhendo eles, escolhendo as minhas irmãs, que são pessoas assim, que já não têm esses interesses, né? E que me trata com respeito. E eles, principalmente minha sogra, pela falta de respeito, pela invasão, por ela insistir em fazer a cabeça do meu marido, entendeu? Porque ela tá ficando pior se ela. Eu falei pro meu marido, como ela tá tranquila, porque ela tá recebendo regalias, né? Ela tá recebendo regalias, ela tem a menina na hora que ela quer, então ela fala o que ela quer, ela ofende, ela não, ela invade o espaço, ela não te deixa viver o que está na palavra de Deus, portanto, o filho, né? Você sai da casa do pai e da mãe, se une à sua esposa, você não está conseguindo viver isso verdadeiramente, não respeita os limites, fala o que quer, insiste, né? Tenta te mexer com a sua cabeça para ver se você volta atrás, te coloca contra mim. Então é muito pecado, sabe? Muito erro, muito. Fala pecado, fala assim, desordem, né? Da pessoa, assim, né? Muito do humano, né? Da desordem ali acontecendo. Do orgulho mesmo também, né? Eu que tô certa, né? Eu sei o que é melhor para minha neta, eu é que sei, essa mãe não sabe de nada. Então ela não muda, ela não se corrige, ela é orgulhosa, ela não volta atrás e pede desculpa e fala, eu errei, né? Eu tô invadindo demais o espaço de vocês. Eu reconheço que a menina tá bem, né? Que não é comigo que tem que ficar, é vocês que decidem o que é melhor para ela. Eu reconheço qual que é o meu lugar e qual é o lugar de vocês e respeito isso. Não tem isso da parte dela. Ela acha que ela tá certa e ela é a pessoa mais justa da face da terra. Então, extremamente orgulhosa, né? E aí, você é Deus, né? Corrigindo. Então, vou tirar aquele bem para ela. Igual às vezes tem que faltar a chuva, igual às vezes tem que faltar a terra ali para plantar, né? Aí tem que faltar o bem também, que é mandar beber, né? Faltar isso, que é o que mais valoriza, para ver se quebra esse orgulho todo, né? E aí você é Deus no meio dessa guerra, né? No meio dessa, mandando essa guerra, permitindo isso. Você é Deus ali, né? E você precisa ficar firme no seu posto, né? Não se voltar pro humano, não ficar presa. Igual Jesus corrigiu a Heloísa. Pare de ficar olhando o sentimento humano. Ah, mas as pessoas vão perder a casa. Mas elas vão ficar tristes. Não. Veja o meu propósito. Então você é Deus assistindo e agindo. E ao mesmo tempo você fica firme nesse propósito. É mais difícil. A gente sente igual Jesus sente. Jesus falava para Luísa assim: dói mais em mim do que na pessoa. Não era que a Luísa pegava Jesus muito mal? E por isso que ela pedia para poupar os castigos, porque Jesus ficava péssimo. É verdade, eu sinto igual Jesus. Jesus vive em mim. Então eu tenho o mesmo sentimento que ele. Dói mais em mim. Tá doendo mais em mim. Entendeu? Mais em mim. E eu preciso ser totalmente indiferente aos sentimentos da pessoa, né? O que a pessoa vai pensar. Totalmente assim, abrir mão de qualquer visão dessas. Porque eu tô olhando pro fruto, né? Igual Jesus aqui, olha. Mas os estraga é terrível, né? O meio. O princípio meio é difícil demais para fazer. É difícil demais você começar a fazer isso, você dizer não e você se permanecer firme ali. Mas o fim é gozosíssimo, né?
que é o fruto, que é o bem que isso vai gerar. Então é aí que nós ficamos. Esse nosso gozo está, a gente sofre no desembolar da situação, mas o nosso gozo está naquilo que está por trás da situação, é ver o fruto, ver o bem, para que é, para quê daquele ato, né? Então é nisso que a gente tem que ficar e se resignar à santa vontade de Deus. Então é isso, né? Aí aqui o mau exemplo das cabeças. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma. E depois de ter ido em busca de meu adorável Jesus, o reencontrei. Mas, para minha surpresa, vi que tinha pregadas nos pés, nas plantas, muitos espinhos que lhe davam dor e impediam-no de caminhar. Todo aflito se lançou em meus braços, como querendo encontrar repouso e que eu lhe tirasse aqueles espinhos. Eu estreitava e lhe dizia: Doce amor meu, se tivesse vindo nos dias passados, não te cravaria tantos espinhos conforme te cravasse, eu alguns os tiraria. Eis o que fez eu não vir. Ela está dizendo, né, que se Jesus tivesse vindo, ela teria consolado ele e não estaria tão cheio de espinho agora como ele está, né? E aí, enquanto isso ele dizia, ia tirando-lhe todos aqueles espinhos, aos pés do bendito Jesus derramava sangue. E ele sofria pela forte dor. Depois disso, como se tivesse aliviado, quis também verter. E depois disse-me: Minha filha, que corrupção nos povos, que caminhos tortos percorrem. Mas nisso influenciou o mau exemplo das cabeças. Enquanto em quem possui a mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz para fazê-lo distinguir que é cabeça, e a justiça exercida por ele deveria ser como fogo para ferir os olhos dos presentes, de modo a não poder separá-los dele e de seus exemplos. Dito isso, desapareceu. Então, a corrupção, né? Tem um outro trecho que fala que o motivo do mal do mundo é as cabeças não submeter a cabeça que é Deus, né? Submeter a Deus, e aí as autoridades todas estão fora do seu lugar. Tá todo mundo assim, as autoridades estão todas fora, né, do seu posto ali que deveria exercer ali a justiça, né? Do jeito correto, né? E é cada um buscando o seu interesse, né? Ninguém se submete a Deus e, portanto, não se submetendo a Deus também não está na justiça, né? Não está agindo conforme o que Deus constituiu. Então, isso é muito sério. Essa desordem está em tudo. A gente vê espírito de interesse na política. A gente vê isso na igreja, entre os sacerdotes também. A gente vê isso na sociedade em geral, muita corrupção, como Jesus está falando. E não tem desinteresse, porque quem é a autoridade deve ser serviço. A pessoa que é autoridade, assim como Deus que doa, que serve, como Jesus serviu e deu o exemplo dele, como ele ensinou para os apóstolos, quando os apóstolos ficavam discutindo, quem é o maior entre nós? Quem vai sentar à esquerda? Quem vai sentar à direita? Quem é o melhor, né? Jesus falou, o último, né? Aqui, porque olha o meu exemplo, quando ele lavou os pés lá, né? Serviço. Então, as autoridades não querem servir, eles querem se serve, vai servir quando tem alguma conveniência. Então, as pessoas estão buscando conveniências, né? Estão buscando aquilo que vai trazer algum bem para elas. E a pessoa que serve de verdade, se a pessoa só quer servir, só quer ajudar, ela não pode pensar o que eu vou ganhar com isso. Não pode ter nenhuma visão de retorno para si mesma. Ela só tem que pensar naquele bem que ela vai fazer para outra pessoa. Nossa, isso vai ajudar essa pessoa a descansar ela, porque ela está cansada, e vai ajudar ela nisso, 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 nisso. Mas quando a pessoa já pensa assim, nossa, com isso eu vou ter essa liberdade, ai, que beleza, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir tal coisa, ai, eu vou poder fazer tal coisa, eu vou poder, não sei o quê. Aí já tem um espírito de interesse envolvido. Quando a pessoa pensa no retorno que ela vai receber daquilo, porque a pessoa que serve, ela fica olhando mais é o outro. O que o outro vai ganhar? Nossa, vai fazer um bem para aquela pessoa ali, ela tá precisando, né? Nossa, ó, a pessoa só quer servir o próximo. Então, o que tá precisando nesse lugar? Olha, precisa se cuidar bem das pessoas, precisa se tratar bem elas. Precisa, né, fazer de tudo que, igual na escola lá, né, que essas crianças aprendam. As crianças estão muito analfabetas, meu Deus, Jesus amado. Analfabetismo funcional em peso aqui. E os pais muito ausentes, não. O que que nós podemos fazer? Vamos fazer um projeto. Tipo assim, a minha vida aqui é para servir essas crianças, é para ajudar, né? E formar os professores também para isso, formar outras pessoas, ser esses olhos, né? Que vê o que precisa ser feito ali e que acaba influenciando as outras pessoas pelo bem, né? Porque ela acaba sendo luz, né? Deveria ser luz. Então a pessoa é tão iluminada, tão sábia, que todo mundo sabe respeitar ela e honrá-la no posto dela, porque sabe o que ela está fazendo, né?
E a justiça que ela faz é tão maravilhosa que todo mundo fica encantado, né? Quer colaborar, os professores ali, nossa, que maravilha essa diretora, que bênção, né? O que que nós podemos fazer para ajudar também? Aí ela ser capaz de corrigir o professor. Tá errado. Não precisa agir com violência dentro de sala de aula, né? A criança você não pode tratar assim, tem um jeito de falar. Corrigir o que tem que ser corrigido, ser firme quando precisa ser firme. Essa pessoa não vai perder a autoridade, ao contrário, vai ser respeitada, né? Entendeu? Ninguém vai poder dizer que ela é corrupta, né? Porque a justiça vai brilhar, né? Muito clara ali, né? Mas quando tem espírito humano, que a pessoa pensa nos seus próprios lucros e interesses, aí já era. Isso pode acontecer em tudo qualquer lugar, né? Nas famílias, né? No caso dos avós da Sara, né? Se quer ajudar, se não pode ter escondido um sentimento de aproveitar. Vamos aproveitar dessa situação. Vamos aproveitar que ela tá longe. E aí é um momento que nós podemos também ficar falando coisas pra bebezinha, aos poucos. A gente vai mostrando pra ela que a mãe dela não presta, que a mãe dela é isso, que a mãe dela é aquilo. A gente vai dizendo pra ela, nós estamos com você, Sara, nós amamos você. Se a sua mãe não ama, nós amamos. Igual eu ouvi minha sogra falando as coisas pra menina, sabe? Você é amada, tá? Por mim, tá, filha, tá? Como se quisesse correr com quisesse, sua mãe com certeza não te ama, não te diz isso, então eu vou dizer pra você, porque você deve estar traumatizada. A sua mãe te pôs na creche e você não tá se sentindo amada. Então deixa a vovó falar pra você. Deixa a vovó mostrar pra você que pelo menos o amor meu você tem. É isso que eu senti na hora, que me veio no meu coração, a intenção dela. Deixa eu corrigir o que a sua mãe não faz por você, porque você deve estar se sentindo odiada, porque sua mãe te pôs na creche. Mas deixa a vovó aproveitar esse momento aqui que tá com você e mostrar o quanto eu te amo. Eu falei, Bruno, isso é absurdo. Eu falei pro meu marido, eu falei, se as autoridades, quando elas estão em Deus, elas sabem se colocar no seu lugar. O vô e a avó sabem respeitar onde eles não têm autoridade, onde eles não têm jurisdição, igual na polícia, né? A jurisdição da polícia é no lugar. O policial, que é o chefe, tem que respeitar a jurisdição de outro lugar. Ele não pode chegar lá naquele lugar e se metendo no crime que aconteceu ali, porque ele é polícia, não. Ele pode fazer da defesa, toda essa parte, mas as decisões é a jurisdição daquele lugar. Vai por delegado, vai por responsável daquele lugar. Então, ele tem que respeitar a chefia daquele lugar. Onde não tem jurisdição, ele não pode se meter. Na família é assim também. Existem espaços. Existe o espaço do avô e da avó na vida do neto. Existe a jurisdição que é do marido, do esposo, que deve ser tratado como chefe. E não tentar influenciar ele para manipulação, né? Respeitar a jurisdição dele naquela família, como chefe, e respeitar as decisões que aquele casal toma dentro da jurisdição deles, que é a casa deles. Então, essa falta de autoridade, essa falta de posto, né, causa muito desordem e desequilíbrio, né? Então, as cabeças não são um bom exemplo quando elas não sabem o seu lugar e quando elas exageram no seu posto, né? Querendo dar um cuidado que não cabe a elas, querendo exagerar nisso. E Deus olha tudo isso. E você é instrumento de Deus, reparando, corrigindo, dentro da ordem que te colocar, né? Dentro daquilo que Ele for te conduzir ali. Amém?